42. Fortescue capítulo 391. Tire proveito da situação. Autor: Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Embora o Conde Dooku possua um charme pessoal inigualável, sua experiência como mestre Jedi também permite que todos reconheçam sua personalidade. Aliada ao seu profundo conhecimento, temperamento elegante, posição elevada e eloquência contagiante, ele era facilmente reconhecido pelos governantes dos planetas do Anel Exterior. Mas Tang Xiao não foi incluída. Tang Xiao não se considera um bom político, não entende muitas das nuances da política, mas sabe de uma coisa: se não entende algo, deve encontrar alguém que entenda para fazer o trabalho. Portanto, mesmo ainda em situação de pobreza, ele prometeu o alto cargo de futuro primeiro-ministro do Império e persuadiu Francis Underwood a vir ajudá-lo. O universo de Star Wars é um lugar político e, pelo menos durante a República Galáctica, tudo era governado pela política. Além disso, a República, ainda que superficialmente, dava alguma voz aos planetas mais pobres e vulneráveis em nome das democracias que tentavam se manter ocultas. Afinal, quem não conhecia as regras e não discutia política não tinha o direito de se manifestar publicamente. Política e força estão ligadas, mas isso não significa que você não possa falar de política quando não for forte o suficiente. Pelo menos isto é uma arena política democrática, não um palco. Se você quer se divertir, precisa falar de política, mesmo que não faça sentido, porque se você não falar sobre isso, não terá nenhuma chance. Para alívio de Tang Xiao, o planeta Aurora também contou com sua própria força para ter uma influência considerável. Na verdade, se alguém convidasse Tang Xiao, ele certamente aceitaria. Isso porque sabia que a Confederação de Sistemas Independentes seria estabelecida um dia, e quanto mais cedo se juntasse a ela, mais garantida seria sua posição. Mas, quanto ao ramo de oliveira estendido pelo Conde Dooku, seja ele Francis Underwood ou o Barão Helmut Zemo, a resposta é não. Então, de acordo com a opinião de seu próprio gabinete, na última vez em que o Conde Dooku o visitou, Tang Xiao apenas concordou com seu ponto de vista, mas não concordou com nenhuma ação concreta. É por isso que o Conde Dooku o chamou novamente hoje, e Tang Xiao também não concordou com o pedido do Conde Dooku. Devido à verdadeira identidade do Conde Dooku, ele não é mais um mestre Jedi, mas sim o aprendiz de Darth Sidious, Darth Tyrannus, um Lord Sith. E essa guerra é exatamente o processo pelo qual Sidious conspirou para reorganizar o sistema de poder da galáxia. O atual quarto grupo e o planeta Aurora já estão na lista de alvos que Sidious precisa eliminar. Porque, mesmo que Sidious não pudesse ter certeza de algo, o simples fato de serem uma força fomentada por Plagueis já era suficiente para fazê-lo querer matar. Na trama, as ações de Darth Sidious para eliminar as forças remanescentes de Plagueis nunca cessaram. Um exemplo típico é o seu apoio aos grupos humanos no clã bancário interestelar durante a guerra, que acabou por ruir. O controle do povo Moon sobre o clã bancário interestelar transformou a maior organização financeira da galáxia em uma ferramenta em suas mãos. Portanto, pode-se inferir que o Conde Dooku está convidando o planeta Aurora e prometendo um alto cargo por meio de insinuações verbais. O objetivo final é incendiar o planeta Aurora e o quarto grupo e usar seu poder para causar sérios danos à República Galáctica. Depois disso, expulsá-los novamente e, em seguida, anexá-los por completo. Portanto, embora a política nacional básica da quarta civilização tenha sido determinada por se juntar à Confederação de Sistemas Independentes e lutar contra a República Galáctica, definitivamente não é a atitude de um seguidor do Conde Dooku. Alguém em outro universo espirrou alto. Após finalizar a comunicação, Tang Xiao conectou a mensagem de Francis Underwood. O Conde Dooku acabou de me enviar uma mensagem, querendo convidar o planeta Aurora para emitir uma declaração conjunta em apoio ao seu movimento separatista. Então o resultado é óbvio, disse Francisco com um sorriso. Você me explicou tudo muito claramente, Frank, e eu concordo com seu ponto de vista. Por isso, rejeitei o Conde Dooku, disse Tang Xiao. Ei! O Conde Dooku não faz ideia do que estamos planejando, mesmo que queira quebrar a cabeça dele. Francis riu. Que ela pense com calma. O que precisamos é usar o Conde Dooku para causar impacto no anel externo com o movimento separatista e fazer as nossas coisas. Ei!
O Conde Dooku trabalhou tanto para criar disputas na região estelar da orla exterior e promover ideias separatistas, mas podemos simplesmente aproveitar a situação e usar o medo dos planetas da região estelar da orla exterior para conquistar nossas próprias forças. Tang Xiao coçou o queixo e riu sinistramente. Então, está pronto. Sem problema, agora estamos trabalhando em uma abordagem de 3 frentes. Continuarei a conquistar os antigos membros da facção do Anel, opondo-me ao governo de Sheev Palpatine no Senado. Clary continuará a expandir sua fundação de ajuda mútua para planetas da orla exterior e obter mais prestígio político. E você? Marquei um encontro secreto para você amanhã, disse Francis. Muito bem, Francis. Tang Xiao assentiu em aprovação, e os dois continuaram a conversar sobre alguns tópicos políticos antes de encerrar a comunicação. No dia seguinte, Tang Xiao levou o Barão Helmut Zemo e o diretor do 4º grupo, Gross Shelby, em uma nave para irem secretamente ao planeta Yagdu, o planeta natal do povo Jivin. O planeta Yagdu está localizado no anel interno da Via Láctea e, naturalmente, possui indústrias desenvolvidas. No entanto, como mencionei anteriormente, devido ao complexo ambiente gravitacional do planeta e aparência e personalidade do povo Jivin, eles não são bem-vindos pelos planetas convencionais da Via Láctea. Na parte traseira de um dos 3 satélites do planeta Yagdu, na estação espacial próxima ao estaleiro onde o gigantesco cruzador de batalha Titã está sendo construído, o piloto sobrevoou diretamente a nave espacial. Existem 2 plataformas de defesa espacial Golan próximas ao dique Titã para proteção, e uma das estações espaciais foi temporariamente desocupada como local para esta reunião secreta. Após o pouso da nave espacial, Dagis, o senador dos Jivin, acompanhou o primeiro-ministro do planeta Yagdu, Yatabarri, e estava à espera. Na verdade, o nome do povo Jivin era muito difícil de pronunciar, então o analfabeto Xiao Jing conseguiu lê-lo com dificuldade, por isso o nome foi simplificado. Por exemplo, o nome de Daguis é, na verdade, Dagibus Coritolis. Pouco depois da chegada de Tang Xiao, o senador do planeta Simirt, Tombo Kitora, e seu governador também chegaram aqui. Os líderes dos 3 planetas tiveram uma reunião íntima na estação espacial, e o representante do povo Semilis, Tombo Kitora, ficou surpreso ao ver a estrutura da enorme nave de guerra com 10.000 metros de comprimento do lado de fora da janela. Fort Scourge capítulo 392, Aliança Maçônica. Isso mesmo, este navio de guerra é a personificação do nosso poder. O poder da indústria, disse Daiguis, o senador Jiven, entusiasmado. O cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok, quando concluído, será o mais poderoso de toda a galáxia, e possui um poder de fogo excepcional, capaz de destruir qualquer outro cruzador de batalha em menos de 1 minuto. Tang Xiao olhou para o cruzador, com o sangue fervendo e a paixão ao mil. Mas então ele se virou e olhou para Toura com uma expressão estranha no rosto. Da mesma forma, se a República Galáctica souber que estamos construindo um encouraçado como esse, a frota judicial voará imediatamente para o local e tomará este encouraçado junto com todos que o construíram e os destruirá a todos. Tombo Kitora estava visivelmente assustada, sacudiu a gordura do corpo e abriu a boca, mas não disse nada. A intenção de Tang Xiao era óbvia, os Simirtianos que vissem esse encouraçado certamente não escapariam ilesos. Depois de muito tempo, Toura finalmente disse, eu originalmente pensei que viemos para formar uma aliança. O planeta Aurora e Simirt eram originalmente aliados, mas agora vocês também viram as mudanças políticas na República Galáctica. A República está nos expulsando e nos excluindo completamente do núcleo do seu poder. Se Finis Valorum ainda disfarçava quando mencionava uma política tributária de forma secreta, Sheev Palpatine arrancou a última camada de camuflagem e não escondeu suas intenções. Ele queria transformar todos os planetas que não fossem do núcleo do poder em seus escravos. Disse Tang Xiao seriamente. Nossos matemáticos analisaram diversos cálculos de modelos de dados e concluíram que o futuro tanto da República Galáctica quanto de nossos Jivin é decepcionante. Precisamos buscar mudanças, disse Daguis. De acordo com o modelo matemático, os resultados dos cálculos e a tendência atual de desenvolvimento, a República Galáctica pode existir por, no máximo, 30 anos, antes de mergulhar em conflitos civis, e nós, Jivin, não podemos ficar do lado dos perdedores. Tombo Kitora recuperou-se do choque, assentiu e disse, o Conde Dooku também visitou o planeta Simirt, e concordamos com o seu ponto de vista.
Seguindo a República, não teremos futuro. Nós, habitantes de Simirt, não podemos ser apenas servos de outros, também queremos nos levantar e ter mais voz. Tang Xiao fez um gesto convidativo para eles e, de forma um tanto anticlimática, pediu a todos que retornassem aos seus lugares, dizendo em seguida: essa é outra questão. Que passo o Conde Dooku pode dar? O Conde Dooku já foi um mestre Jedi. Ele lutou pela paz da galáxia por mais de 60 anos. Sua sabedoria e perspicácia são exemplos para nós. Além disso, o que ele disse é muito razoável. Acredito que ele realmente pode fazer o que deseja, disse Tora. Dags também acenou com a cabeça em sinal de desaprovação. O Barão Zemo disse à parte: o Conde Dooku pode de fato hastear a bandeira da rebelião contra a República, não há dúvida disso, mas, na verdade, a questão que temos que considerar é o que acontecerá depois disso. Ele olhou para os outros e continuou: se realmente chegarmos ao ponto de divisão e guerra, quanto poder o Conde Dooku pode conquistar? Ele pode compará-lo com os estaleiros Quat, a Rendil Stardrive, a Corporação de Engenharia Corelliana. A guerra é travada contra a indústria, as forças produtivas e o poder humano. Mas nós temos essas coisas. Podemos derrotar a República. Se não, por que estamos dando esse passo? Se falharmos na guerra, será uma catástrofe. Não fazemos parte do núcleo do poder da República e seremos marginalizados. Se formos vistos como dissidentes e perdedores, talvez o resultado seja um genocídio, acrescentou Tang Xiao à parte. O Barão Zemo cantou com ele e continuou: talvez o Conde Dooku consiga poder suficiente, mas nesse momento ele também enfrentará um problema: as pessoas não estão em harmonia. Não é fácil para todos os planetas se voltarem contra a República. Cada planeta terá suas próprias ideias. Nesse caso, ainda poderemos concentrar nossos esforços contra a República. O senador Tora, o senador da Jius e os dois governadores planetários permaneceram em silêncio. Nesse momento, Daguiz ergueu a cabeça e disse: rebelar-se contra a República é a opção mais vantajosa no momento, caso contrário será um suicídio lento. Prometemos ajudar a construir este encouraçado titã e não pretendemos voltar atrás. É uma pena que o projetista-chefe deste encouraçado, Sr. Ego, não esteja mais aqui. Tombo Tora não falou, mas assentiu com uma expressão séria. Na verdade, o planeta Aurora tem uma ótima relação diplomática com o planeta Rodia, o planeta Jabin, o planeta Malastare, etc. Mas você sabe por que eu só pedi a presença de vocês dois planetas hoje? Tang Xiao perguntou de repente. Os representantes dos dois planetas trocaram olhares, sem saber por quê. Os Givins são bons em cálculos, afinal, reagiu Dagius, assentindo levemente com a cabeça. Capacidade industrial. Isso mesmo, capacidade industrial, disse Tang Xiao com leveza. Só com capacidade industrial considerável poderemos entrar em nosso pequeno círculo e, então, coordenar nossa capacidade industrial de forma mais eficiente. Ele continuou: os Simirtians têm fortes capacidades de fabricação e bases industriais, os Givin têm capacidades de cálculo precisas e a capacidade de fabricar equipamentos de ponta, e nosso planeta Aurora tem capacidades perfeitas de projeto e fabricação de naves de guerra. Mas, ao contrário, os Simirtians só conseguem fabricar, mas não pesquisar e desenvolver. Os Givins são mais do que competentes, mas a escala é insuficiente, e o planeta Aurora é pequeno demais. Se qualquer um de nossos 3 planetas for levado para enfrentar a República, será destruído em menos de um dia. Entendo. Se pudermos estabelecer um mecanismo de comunicação mais eficaz e combinar nossas habilidades, nossa força será ainda maior. Daguiz compreendeu imediatamente o que Tang Xiao queria dizer. Isso mesmo. Dessa forma, não importa quantos sistemas o Conde Dooku tenha traído para se juntarem às fileiras dos rebeldes contra a República, nós, que controlamos a indústria, também controlaremos o direito fundamental de falar. O olhar de Tang Xiao era firme. Tombo Tora sentiu com satisfação: isso é ótimo. Não importa o que aconteça no futuro, sempre estaremos no centro do poder. Mesmo no futuro, apenas planetas com forte capacidade industrial e os mesmos ideais que nós serão elegíveis para se juntarem ao nosso círculo, disse Daguiz. Então, vamos assinar o acordo. Tang Xiao abriu as mãos. Uma união que coordena as capacidades industriais de vários de nossos planetas e nos torna mais fortes. Aliança Maçônica. Fault School capítulo 393.
O nascimento de um encouraçado principal. Os planetas Aurora, Simirt e Agdu assinaram um acordo secreto para estabelecer uma aliança maçônica, com Tang Xiao, o governador do planeta Aurora, como líder. Por quê? Entre os três planetas, é o planeta Aurora que realmente domina a tecnologia essencial. A população pode nascer, fábricas podem ser construídas, mas a tecnologia é essencial. Isso não exige investimentos de dezenas ou centenas de bilhões, e não há qualquer indício disso. Além disso, Tang Xiao é um advogado, e o temível navio de guerra Titã do lado de fora também é de sua propriedade. Como líder da aliança, ele não tem voz nem contra os Divin nem contra os Simirtians. Depois disso, as ações diplomáticas e políticas dos três planetas começaram a se mover em uníssono. Eles começaram a adotar uma atitude indiferente em relação ao movimento separatista defendido pelo Conde Dooku, não apenas deixando de expressar seu apoio às suas ideias, mas também se mostrando relutantes em tomar qualquer atitude concreta. O Conde Dooku apenas pensou que esses planetas ficariam em cima do muro devido à sua própria força, então não se preocupou muito com isso. Há planetas demais para pressionar pelo que ele precisa fazer, e ele não tem tempo para ficar encarando esses poucos. Numa altura em que toda a atenção da República estava voltada para o movimento separatista, a maçonaria iniciou uma série de extensas colaborações. Primeiramente, eles formaram uma equipe secreta, com os Divin como núcleo, composta por engenheiros experientes que já haviam participado da análise do encouraçado Titã da classe Ragnarok. Este projeto encontra-se atualmente apenas na fase preparatória. A equipe não é grande, com cerca de 200 pessoas, mas será equipada com os mais avançados equipamentos experimentais e computacionais, além de um sítio experimental secreto. O objetivo deles é lançar um novo projeto aterrorizante. O projeto foi classificado como ultra-secreto, de modo que todos os familiares de toda a equipe foram mantidos em sigilo para garantir que nenhuma informação fosse vazada. E esse projeto agora tem apenas um nome inexplicável: Projeto Anquilon. Em seguida, concentraram-se em seu maior ponto forte e começaram a analisar seu futuro projeto de navio de guerra principal, o navio de guerra da classe Col. Este encouraçado é o principal encouraçado da coalizão de emergência dos comerciantes em pecados de um império solar. Ele tem 1.100 metros de comprimento. De acordo com a classificação de encouraçados da quarta civilização, este encouraçado é rebaixado para um cruzador de batalha. O cruzador de batalha da classe Con é uma nave bastante eficiente, com quase todo o seu poder de fogo concentrado na parte frontal. Na proa, encontram-se 4 canhões laser pesados e um grande canhão eletromagnético com 40 metros de diâmetro. Este canhão é do tipo semi-axial, e seu comprimento total ultrapassa 670 metros. Além disso, o cruzador de batalha da classe Col também possui um sistema completo de defesa de curto alcance. Há 2 canhões laser de defesa de curto alcance quádruplos montados na popa e hastebordo, 3 a bombordo e 2 na parte superior da seção frontal. Trata-se de um canhão laser turbo de médio porte montado duplamente, que pode ser usado para defesa de curto alcance e representa uma ameaça considerável para navios de guerra de grande e médio porte. O cruzador de batalha da classe Col também possui um sistema de escudos muito poderoso e uma blindagem e estrutura muito sólidas e incomuns, mas, como consequência, o hangar da nave não é grande, podendo acomodar apenas 12 caças Surata ou 30 caças droides Vulture. A nave tem uma tripulação de 2.500 pessoas, incluindo 500 fuzileiros navais. De modo geral, o cruzador de batalha da classe Col possui grande poder de fogo e defesa sólida. É um encouraçado padrão para batalhas decisivas em frotas. Com um suprimento de energia robusto, os 4 canhões laser pesados e o temível canhão eletromagnético de 40 metros de calibre podem causar danos devastadores às naves inimigas. Além disso, um lançador de bombas nucleares para bombardeio orbital também está instalado sob o encouraçado, capaz de lançar uma ogiva de fusão nuclear equivalente a 50 milhões de toneladas e com 60 ogivas. Basicamente, se não houver outra resistência, este único encouraçado pode causar danos terríveis a um planeta. Os cruzadores de batalha da classe Col serão construídos pelos Simirtians. O primeiro pedido é de 100 naves, 25 para o planeta Aurora, 40 para o planeta Simirt e 35 para o planeta Yagdu. Isso se deve também ao fato de que existem cerca de 10 bilhões de pessoas no planeta Simirt, e o planeta é muito grande. Mais naves de guerra são necessárias para se protegerem.
A análise deste tipo de navio de guerra deverá ser concluída em 3 meses, pois a principal tecnologia já foi superada durante o desenvolvimento anterior do navio de guerra Titã da classe Ragnarok, incluindo o canhão eletromagnético de grande calibre de 40 metros na proa do navio, que também é uma versão em miniatura do supercanhão eletromagnético de 500 metros de diâmetro presente no navio de guerra Titã da classe Ragnarok. Prevê-se que a construção desses 100 navios de guerra leve 10 anos. Após esse período, a Aliança Maçônica construirá mais estaleiros para navios de guerra. Nesse caso, a produção aumentará gradualmente. Embora a Aliança Maçônica esteja operando em segredo, a quarta civilização ainda não parou no Senado da República de Coruscant. Aos olhos de quem estava de fora, desde que Sheila Palpatine foi eleito chanceler supremo da República, Francis Underwood o atacou impiedosamente, apesar da boa relação que tinham antes. No plenário do Senado, Francis Underwood vem atacando o Supremo Chanceler Palpatine, afirmando que ele manipulou a eleição para obter ganhos pessoais e tentou dividir a República Galáctica. Nesse momento, Palpatine retrucaria, dizendo que foi você quem conspirou com um grande grupo de planetas para cantar contra a República. Francis em breve usará a política tributária da região estelar da Orla Exterior como exemplo, afirmando que Palpatine continuou com a política equivocada de Finis Valorum e que a tributação na região estelar da Orla Exterior representa a exploração desses planetas. E Palpatine perguntou de volta, como a arrecadação de impostos pode ser dividida? É obviamente uma política que contribui para a unificação da República. A declaração apaixonada de Francis, se for para o benefício da unidade da República, então, por favor, peça à frota judicial da República que mostre coragem para eliminar os piratas da Orla Exterior e dar à região estelar da Orla Exterior um ambiente estável. Então, a política tributária será naturalmente aplicada. A cada encontro, as duas partes utilizam seus próprios recursos para discutir esse assunto por meia hora. O mais interessante é que, por estarem bem preparadas e serem eloquentes, mesmo que o tema seja sempre o mesmo, as palavras que usam são sempre diferentes. Não só isso, mas Francis também passou a apoiar fortemente a senadora Ainley Theon do planeta Malastare. Após a derrota de Theon para Palpatine na eleição, ele não se convenceu. Atribuiu a derrota à traição de Orn Freyta, membro do planeta Reload, e assim se aproximou de Francis. Francis, aparentemente liderado pelo senador Theon, usou sua influência para conquistar outros senadores, principalmente os antigos senadores da facção do Anel. Dessa forma, após vários meses de esforços incessantes, alguns membros da facção do Anel, que antes estavam divididos devido à deserção de Orn Freyta, começam agora a se reunir parcialmente. Liderados por Francis e Theon, que se autodenominam a nova facção do Anel, eles parecem ter formado uma poderosa força política. Fortescue capítulo 394, Expansão colonial. As intrigas e as disputas no Senado muitas vezes derivam dos interesses dos planetas que representam. Assim como a antiga facção do Anel, os membros da nova facção do Anel são principalmente da região estelar do Anel Exterior, especialmente dos planetas de raças não humanas. Eles se uniram e desejavam ter mais influência nesta galáxia. Na República Galáctica, a supremacia humana existe. Isso porque, no início do surgimento da civilização na Via Láctea, os seres humanos foram de fato uma das primeiras raças a se destacar, e também a maior raça em toda a Via Láctea. Muitos planetas nos anéis internos e no núcleo foram estabelecidos pela civilização humana no passado. Portanto, entre os muitos planetas do anel externo, as raças não são humanas, o que é uma das razões pelas quais são discriminadas. Mas, apesar disso, Francis prestou muita ajuda política aos membros da facção do Anel, especialmente durante a eleição do Chanceler Supremo. Ele praticamente se levantou sozinho para reverter a situação e impediu que Sheila Palpatine usasse material ilícito corrupto que teria levado o senador Theon à ruína, e não é exagero dizer que a carreira política de Theon foi salva. Portanto, os membros da facção do Anel que ainda se mantêm firmes naturalmente aceitarão esse sentimento. Além disso, o movimento separatista do Conde Dooku começou a ganhar força, e muitos planetas no anel exterior começaram a vacilar, cedendo assim ao domínio de Francis. O atual grupo da facção Novo Anel é aparentemente liderado pelo senador Theon, mas, na verdade, muitas estratégias e planos políticos são propostos por Francis Underwood, e ele é o verdadeiro líder do grupo. Mas, na verdade,
Apenas os verdadeiros veteranos da política conseguem perceber que Palpatine e Francisco mantinham um entendimento tácito indescritível. Embora se atacassem e brigassem, nenhum dos dois chegaria ao ponto de se desfigurar completamente. Na verdade, eles estão apenas usando essa disputa e os ataques mútuos para estabelecer seu próprio grupo político. O que eles querem não é brigar por um resultado, mas sim brigar por influência política. Expressar a própria posição política e demonstrar o próprio charme pessoal na discussão também é um processo de seleção de companheiros. Por volta da mesma época, Claire Underwood também se tornou ativa. Após 4 anos de desenvolvimento, o Fundo de Ajuda Mútua da Região Estelar da Orla Exterior, que ela fundou, tornou-se uma fundação bastante grande, tendo ajudado pelo menos 200 planetas na região estelar da Orla Exterior, e mais de 1000 planetas tiveram algum tipo de experiência de cooperação. Desde que o Supremo Chanceler Palpatine chegou ao poder, a direção política da galáxia tornou-se um tanto adversa, especialmente para os planetas do Anel Exterior, o que levou muitos deles a enfrentarem dificuldades. Por exemplo, o preço dos produtos importados dos planetas do Anel Interior aumentou, e algumas parcerias e cooperações foram canceladas. Nessas circunstâncias, cada vez mais planetas recorrem a ela em busca de ajuda. Claire organizou uma série de estratégias de resgate. Além de vários resgates materiais, ela finalmente colocou em prática 2 planos de resgate que vinham sendo planejados há muito tempo. O primeiro item é o alojamento de refugiados. Acolha refugiados de vários planetas empobrecidos devido à fome e à guerra e transporte-os para um planeta mineiro recém-desenvolvido em nome do Grupo de Recuperação. O segundo item é a criação de oportunidades de emprego. Um grande número de vagas será aberto no planeta Aurora em algumas minas interestelares recém-inauguradas, e, caso haja pessoas com certas habilidades, também será oferecido acolhimento familiar. Essas pessoas recebem tratamento diferenciado em relação aos refugiados. Essas 2 estratégias de resgate foram baseadas na reputação que o Fundo de Ajuda Mútua de Claire havia acumulado ao longo dos anos, caso contrário, poderia facilmente ser considerado um tráfico de escravos. Para dissipar as dúvidas dessas pessoas, Claire também tornou transparentes as condições de trabalho nessas minas e áreas pioneiras, e todas as condições de trabalho e remuneração foram divulgadas. De qualquer forma, o principal objetivo dessas 2 estratégias é aumentar a população. Após um período de vida laboral, uma parte considerável desses refugiados e trabalhadores naturalmente se tornará membro da 4ª civilização. Assim como o sistema Endor, os planetas de mineração recém-descobertos pela 4ª civilização também estão localizados no setor Model, mas mais próximos do núcleo deste setor. Trata-se de um sistema chamado Dente de Cuna, que faz parte da constelação de Cuna, que inclui olho de Cuna, dente de Cuna, punho de Cuna, chifre de Cuna, cauda de Cuna, coração de Cuna, escama de Cuna e garganta de Cuna, diversos outros sistemas no aglomerado estelar recém-formado. Tang Xiao decidiu abrir uma mina aqui, principalmente porque fazia parte do legado do grupo Odin Damask, que ele havia assumido anteriormente. Essa mina foi utilizada pelo grupo Odin depois que Ego recebeu o encouraçado titã da classe Ragnarok de Tang Xiao. Uma mina desenvolvida com recursos financeiros e materiais. Inicialmente, Ego Damasco II era considerada principalmente parte do setor Model, e as minas ali localizadas também poderiam ser protegidas pelo planeta Aurora. Existe um planeta no sistema Punho de Cuna, também chamado Punho de Cuna, que possui o melhor ambiente de todo o sistema. Ele tem uma atmosfera tênue, porém inofensiva, e seu movimento geológico é relativamente estável. O ambiente geral é semelhante ao de Marte, mas possui uma grande quantidade de água subterrânea congelada e é rico em recursos minerais. Para que este planeta seja habitado, é necessário construir uma área residencial totalmente fechada. De fato, já existem algumas pequenas áreas residenciais construídas por criminosos e caçadores de recompensas neste planeta. Além disso, Tang Xiao também planeja realizar projetos de modificação atmosférica e ambiental para melhorar ainda mais as condições de vida. O aglomerado estelar de Cuna é a direção escolhida por Tang Xiao para colonização e expansão. Afinal, o sistema Endor é muito pequeno. Existem apenas 2 planetas habitáveis, o planeta Aurora e o planeta Kivir. Para a expansão aqui, Tang Xiao também trouxe os Simirtians para trabalharem juntos, e ele se viu gostando cada vez mais dessa raça. Os Simirtians têm uma grande população e podem se reproduzir se forem deixados à vontade. São fortes,
obedientes e industrialmente desenvolvidos. Sua senadora Tombouctou não tem mais nada de errado. Contanto que haja dinheiro suficiente, ela pode fazer qualquer coisa. Segundo a investigação realizada sobre o aglomerado estelar de Kuna, Tang Xiao determinou que este aglomerado possui grande potencial de desenvolvimento. Entre seus componentes, os 4 sistemas de dente, cauda, chifre e punho possuem planetas habitáveis, e o olho de Kuna é um sistema recém-formado com grande quantidade de minerais raros. Enquanto o aglomerado estelar de Kuna estiver sob controle, a 4ª civilização terá um disco básico estável, em vez de ficar o dia todo protegendo a pequena área do sistema Endor, sem profundidade estratégica e sujeita a ataques de outros. Para apoiar o trabalho de colonização no planeta Punho de Kuna, Tang Xiao também comprou 5 cargueiros da classe Lukreu-Ukele H3210 da Federação Comercial, não do tipo convertido em navios de guerra, mas sim navios de carga puros. Quando o ano 31 AB entrou na segunda metade do ano, o primeiro grupo de 500.000 pessoas recrutadas da área estelar do Anel Exterior desembarcou na nave cargueira classe Lukreu-Ukele H3210 no planeta Punho de Kuna. Fortescue capítulo 395. O pesadelo de Sanyu um pouco antes. O clã bancário interestelar possui uma enorme quantia de cerca de 7 bilhões de créditos prontos para serem transferidos para a conta da Coat Drivyards como crédito a juros baixos. Sami Tang, ministro das Finanças da 4ª Civilização e diretor interino do grupo Damasco Jing, compareceu ao escritório de Tang Xiao. São as instalações de treinamento e armamento do exército clone. Este é um projeto enorme, avaliado em mais de 10 bilhões. Se bem me lembro, o grupo Damasco Jing também investiu mais de 2 bilhões, e o 4º grupo arrecadou mais de 300 milhões antes que o dinheiro fosse confiscado por Palpatine. Tang Xiao sentiu-se um pouco chateado e levou a mão ao queixo. Esta é uma consequência inevitável da morte de Ego. Comparado com o que recebemos, os mais de 2 bilhões em fundos são apenas uma fração. Sami sorriu. Embora Ego esteja morto, eu ainda estou aqui. Palpatine coagiu a Federação Comercial a se tornar sua ferramenta, e eu não posso deixar que o clã bancário interestelar faça o mesmo. Tang Xiao disse friamente, parece que terei que ir encontrar Sanyu. A família Yu é de fato uma grande família do povo Moon, com uma longa história. No entanto, uma longa história muitas vezes significa que há muitas falhas a serem encontradas. Tenho algumas informações aqui. Se você quiser derrubar Sanyu, talvez não seja possível, mas ainda assim é muito útil para deixá-lo bastante desconfortável, disse Semid. O planeta Munilinst, capital de Arnaidan, é o berço do povo Moon e a sede do clã bancário interestelar. À noite, após terminar um banquete luxuoso, Sanyu retornou ao seu quarto completamente embriagado, escoltado por guarda-costas. Estava radiante, pois 2 beldades Twi'lek de primeira linha já o aguardavam em seu quarto, prontas para serem desfrutadas. Ele está apenas na casa dos 30 anos agora, numa fase em que está cheio de vigor. Embora o povo Moon passe a vida inteira ganhando dinheiro, ele ainda desfruta de muitos prazeres necessários. Contudo, a esperada recepção calorosa e gentil não veio. Ele entrou pela porta e viu as 2 belas Twi'lek ajoelhadas, prestando uma continência respeitosa como se estivessem esperando por alguém. O que você está fazendo? Sanyu sentiu que algo estava errado e perguntou. Mas as 2 mulheres não disseram uma palavra, como se não tivessem ouvido nada, apenas permaneceram ajoelhadas assim, e não estavam viradas para Sanyu, mas sim para a porta por onde ele acabara de entrar. Sanyu ficou horrorizado, virou-se de repente e só queria chamar o segurança, mas descobriu que, por mais que se esforçasse ao máximo, não conseguia emitir nenhum som. Logo em seguida, algo terrível aconteceu. Seu guarda-costas, que deveria estar esperando na porta, abriu-as sem que ele ordenasse. Seus rostos estavam inexpressivos, e eles ficaram de pé um de frente para o outro após entrarem pela porta, ajoelharam-se e saudaram a chegada de alguém. Sanyu sentiu o corpo todo tremer. Munilinst não é um planeta particularmente aberto, especialmente a capital Arnaidan, muito menos seu próprio pátio com dezenas de camadas de segurança. Além disso, cada um dos guarda-costas que protegiam os guardas era treinado desde jovem para ser leal, como isso era possível. Passos lentos ecoaram, e um homem de manto negro entrou. No instante em que adentrou a sala, uma rajada de vento repentina trouxe à tona inúmeros espectros negros. Eles exibiam expressões de dor e abriam suas bocas, mas não emitiam som algum. Contudo, o mais estranho era que Sanyu conseguia
Eu consigo sentir claramente seus lamentos em minha mente. Com um baque surdo, Sanyu caiu de joelhos, e sentiu que a pessoa à sua frente era quase a personificação da morte. Ele nunca estivera tão perto da morte. O homem à sua frente não tinha nada a esconder, exceto a capa, mas ele não conseguia ver seu rosto claramente, nem mesmo sua altura. Sanyu. Muito bem. O homem disse lentamente, a voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo e penetrar diretamente em seu cérebro. De repente, Sanyu sentiu como se a voz tivesse retornado à sua garganta e perguntou com a voz trêmula, você? Quem é você? Como você entrou? Se Ego pode entrar, eu também posso, disse o homem friamente. Sanyu caiu no chão e recuou desesperadamente, mas ficou imóvel por algumas vezes antes de sentir uma força invisível puxá-lo de volta. Seus dentes bateram e ele perguntou, você? De onde você é, Ego? Do povo dele? O homem não respondeu à pergunta, mas em vez disso fez uma pergunta não essencial. O clã bancário interestelar concedeu um empréstimo de 7 bilhões a juros baixos para Coat Driven Yards. Você? Como? Como você sabia? Explicar. Ah, este é um projeto deixado pelo Sr. Egb. Ele me disse para não perguntar nada, apenas para operar. E eu sei que o grupo da Mascoldin também investiu. Sanyu não ousou esconder nada. Ainda bem que não ficou com medo de se mijar nas calças. Ego está morto. Ego está morto. Mas a sua vontade ainda está lá. O seu plano ainda está lá. Sanyu recuperou parte da sua capacidade de raciocínio e começou a questionar-se se este homem terrível tinha alguma ligação com o falecido Ego Damasco II. Se for um bom relacionamento, então ele deveria ser capaz de salvar a própria vida. Afinal, ele próprio foi amparado por Ego. No entanto, o homem disse algo que deixou Sanyu atônito. O plano de Ego é fazer com que você se junte ao separatismo do Conde Dooku, os apoie na luta contra a República Galáctica, e depois você vai apostar nos dois lados ao mesmo tempo e ganhar muito dinheiro com a guerra. O rosto lívido de Sanyu empalideceu instantaneamente, e ele hesitou algumas vezes, mas não ousou dizer uma palavra. Porque sabia que, se isso fosse admitido publicamente, seria definitivamente um desastre para ele. Mas a pessoa que chegou não se importou, apenas continuou perguntando, então, você conhece Darth Plagueis? O corpo de Sanyu estremeceu novamente, e ele não ousou dizer uma palavra sobre essa questão. Parece que você sabe. Nesse caso, acho que você deveria saber que Darth Plagueis foi morto por seu aprendiz, Darth Sidious. Sanyu balançou a cabeça desesperadamente. Ele realmente não sabia nada sobre esse assunto e não se atrevia a saber. Deixe-me ajudá-lo a entender uma relação. Sidious matou Plagueis, e então ele se apropriou do plano de Plagueis, e o Conde Dooku agora é o aprendiz de Sidious. A expressão de Sanyu mudou drasticamente, e o astuto Moon imediatamente refletiu sobre o relacionamento. Você quer dizer que o Conde Dooku é apenas alguém que vem para dar um show? E quem realmente controla toda a situação é Darth Sidious. Fault Scholarship capítulo 396, Diretor das Sombras. Isso mesmo, o clã bancário interestelar, por causa da morte de Rego, passou de participante deste plano a peão. Conhecendo Darth Sidious, que matou Ego, você acha que ainda terá um papel em seus planos? Você? Quem diabos é você? Por que sabe disso? O que você quer fazer? Perguntou Sanyu em voz alta. Você precisa entender que esta guerra precisa ser travada. Mas por que e como lutar? Você precisa pensar nisso com cuidado. A figura do homem desapareceu gradualmente, e apenas uma frase ecoou no ar. Quanto a mim, sou Darth Maltael, outro aprendiz de Darth Plagueis e, ao mesmo tempo, seu verdadeiro sucessor. É melhor não me ofender, Sanyu. Eu sei muito sobre você, e se você pensar bem, você, o co-presidente, não vai durar muito. Um pedaço de papel caiu no chão, e Sanyu correu para pegá-lo, apenas para descobrir que era um fragmento de um documento que registrava um escândalo econômico que ele havia criado quando estava concorrendo ao cargo de co-presidente. Ele rasgou freneticamente os pedaços de papel, sentindo-se inseguro, e os comeu um a um. Nesse instante, o guarda-costas e as duas mulheres que estavam ajoelhadas em silêncio levantaram-se discretamente e saíram com expressões apáticas. O guarda-costas saiu e fechou a porta suavemente. As Twi'leks estavam deitadas na cama, em uma postura extremamente sedutora, contorcendo-se como uma serpente d'água. Tudo estava como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse acabado de ver Sanyu entrar,
Duas beldades Twi'lek se aproximaram, tentando tirar seu casaco encharcado de suor. No entanto, Sun Yu empurrou as duas mulheres com um tapa e rugiu: "Saiam daqui! Saiam daqui!" Sun Yu passou a noite inteira sentado em seu quarto. Na segunda manhã, seu corpo escultural se moveu. Ele pegou o comunicador e fixou os olhos em um dos nomes. Tang Xiao. Aquela pessoa assustadora da noite passada alegou ser aprendiz de Rego, e no clã bancário interestelar e no grupo Odin Damask, apenas alguns funcionários de alto escalão sabiam que Ego tinha um aparente aprendiz, Tang Xiao. Além disso, Ego realmente ajudou o quarto grupo e a ascensão do planeta Aurora, o que também é certo. Portanto, o quarto grupo foi considerado um investimento bem-sucedido de Rego desde o início. Após a morte de Rego, o grupo Damask Odin, que operava sob seu nome, passou rapidamente para o controle de uma pessoa misteriosa, cuja identidade permanece desconhecida. Essa pessoa é conhecida como Diretor Sombra dentro do clã bancário interestelar. Mesmo entre os membros do grupo, não há consenso sobre como se comunicar com essa nova geração do grupo Damask Odin no futuro. Essas informações, que a princípio não pareciam particularmente críticas, começaram a se conectar após a visita da pessoa misteriosa de ontem. Sun Yu começou a pensar: será que era Tang Xiao quem estava lá ontem? Mas o mais assustador é que ele só pode supor, sem nenhuma prova concreta. Ele não pode contar a ninguém sobre o assunto e tem certeza de que, se revelar, terá uma morte miserável. Independentemente de ser Tang Xiao ou não, ele herdou a autorização de Ego Damask II. Essa pessoa pode figurar diretamente entre os 5 primeiros colocados no clã bancário interestelar. Esse nível de autorização não tem poder real. Quando Ego estava vivo, ele podia usar sua própria influência para fazer muitas coisas, mas agora que Ego está morto, essa autorização é apenas formal. Mas mesmo isso já é assustador o suficiente. Ele pode usar essa autorização para acessar muitos documentos confidenciais do clã bancário interestelar, além de poder entrar e sair de muitos lugares proibidos. Com esse nível de autorização e o poder assustador que aquela pessoa detinha ontem, pode ser tão fácil para ele se matar quanto matar uma galinha. Sun Yu hesitou por um longo tempo e finalmente pressionou o botão para se conectar à comunicação de Tang Xiao. Ei, este não é o senhor presidente. O que deseja? Tang Xiao, a projeção holográfica, parecia estar de bom humor e comendo. Ao vê-lo assim, Sun Yu hesitou novamente. Tang Xiao não se parece com a pessoa de ontem, não é? Sun Yu estava cheio de perguntas agora há pouco, mas não conseguia se lembrar de nenhuma. Então teve que encontrar um assunto casualmente. Ah, quer dizer, isso, é verdade. Lembra daquele semideus Kalesh, Grevous? Agora mesmo, ele está em uma situação perigosa e está se preparando para se transformar no planeta Geonosis. Você quer ir dar uma olhada? Assim que disse isso, Sun Yu se arrependeu. Afinal, embora Tang Xiao conhecesse Grevous, esse assunto não tinha nada a ver com ele. E era um plano secreto entre ele e o Conde Dooku. Caso contrário, ele não conseguiria explicar ao Conde Dooku se, de repente, trouxesse alguém para lá. Sun Yu agora espera que Tang Xiao não tenha interesse no planeta Geonosis, um lugar cheio de insetos e desertos de Gobi. Certo. Sem problema, é que estou com pressa agora. Vamos. Quando vamos? Tang Xiao concordou sem hesitar. Isso. Eu pensei sobre isso e você ainda não. Sun Yu ia encontrar uma desculpa para tergiversar. Ele só sentia que a negociação comercial mais perigosa que já havia enfrentado era muito mais fácil do que era agora. Ah, é? Por que eu não posso ir? Tang Xiao ainda sorria calorosamente. Ele estreitou os olhos, mas essa expressão pareceu um pouco sinistra para Sun Yu. Sun Yu imediatamente se lembrou da sensação de estar dominado pelo medo da morte ontem, tremendo por inteiro, e disse: Ok, a cirurgia é amanhã, podemos começar agora. Então nos vemos em breve. Tang Xiao acenou com a mão e encerrou a comunicação, deixando apenas Sun Yu com uma expressão envergonhada no rosto. Após refletir sobre o assunto, sua expressão tornou-se repentinamente um pouco incerta, e ele caminhou em direção à plataforma do hangar. Ele mesmo pilotou a nave até o planeta Aurora. A nave espacial pousou diretamente no local onde ele costuma meditar. Tang Xiao sempre considerou este o lugar mais belo do planeta Aurora. Ele também o chamava de Vale da Tranquilidade. Ao chegar ao topo da montanha, perto da cachoeira, Tang Xiao viu Eldrakites ajoelhado e meditando com os olhos fechados. Tang Xiao ficou bem atrás dela, observando-a meditar em silêncio.
Desde que reviveu Eldra, ele sentiu que uma conexão havia sido estabelecida entre ele e Eldra, fosse ela da alma, da força ou do corpo. Oh não, o corpo ainda não foi conectado. Ele desdobrou sua força e sentiu o poder crescente no corpo de Eldra. Logo, um sorriso de escárnio surgiu no canto de sua boca, ainda resistindo. Eldra. Sua força já se esvaiu. Fortskouge capítulo 397, Lado da Luz. Eldra Kaitis abriu os olhos. Uma luz dourada brilhou em seus belos olhos. Ela virou a cabeça repentinamente para olhar para Tang Xiao e disse friamente: minha força foi corroída pelo lado sombrio, tudo isso por sua causa. Porque você me prendeu naquela mina cheia da força do lado sombrio. Porque eu realmente quero ver como um nobre cavaleiro Jedi se degenera. Tang Xiao esfregou o queixo, seus olhos percorrendo a figura graciosa de Eldra sem escrúpulos. Na verdade, foi muito fácil para ele obter o corpo de Eldra, mas ele não o fez, estava apenas apreciando o processo. A luz sempre estará em meu coração, e a força estará comigo. Eu jamais cairei, disse Eldra com firmeza. Também fico muito feliz em vê-lo assim. Que tal lhe dar uma chance? Sabe, faz muito tempo que não pratico o caminho da força, apenas uns 3 anos, então espero que você possa me ensinar o caminho de um cavaleiro Jedi, disse Tang Xiao com leveza. Você alcançou esse nível em 3 anos? Eldra empalideceu de choque, mas então reagiu. Espere um minuto, você quer dizer que quer que eu lhe ensine o caminho para praticar cavaleiro Jedi? A força do lado da luz? Isso mesmo, respondeu Tang Xiao naturalmente. Você quer retornar à luz? Eldra ficou radiante. Eu sabia. Ainda há luz em seu coração. Enquanto eu puder te ensinar, você deve ter a oportunidade de retornar à luz. Bem, isso depende da sua habilidade. Tang Xiao sorriu friamente. Então vamos começar agora. Eldra levantou-se de repente. Pare primeiro, vou te levar para conhecer alguém. Tang Xiao acenou com a mão. Quem você vai visitar? Eldra franziu a testa. Conde Dooku. Conde Dooku? Você quer que eu veja o Conde Dooku? Como isso pode ser? Isso. Isso. Eu já. Eldra de repente ficou sem saber o que fazer. Tang Xiao observou as mudanças da garota com grande interesse e, de repente, perguntou: aos olhos de vocês, cavaleiros Jedi, que tipo de pessoa é o Conde Dooku? Ele é um ancião respeitável, de conduta nobre, moral elevada, aversão ao mal e altruísmo. Após mais de 60 anos como cavaleiro Jedi, treinou muitos Jedi excelentes. Além disso, é um mestre da espada. Entre os cavaleiros Jedi, apenas o mestre Yoda se compara a ele, respondeu Eldra Kaitis imediatamente, e, a julgar por sua expressão, ela realmente ansiava pela presença do Conde Dooku. Tang Xiao concordou, assentiu e disse, de fato, ele treinou muitos aprendizes excelentes. Por exemplo, Qui-Gon Jinn, que foi morto por Darth Maul, e Komari Vosa. Todos eles morreram na batalha contra o lado sombrio. A morte não pode impedi-los de se tornarem heróis. Seus espíritos heróicos também retornaram aos braços da força. Os olhos de Eldra Kaitis estavam vermelhos, como um pássaro rugindo para Tang Xiao como uma leoa, como se ele fosse o maior vilão. Qui-Gon Jinn é de fato um herói, mas Komari Vosa. Essa é divertida. Tang Xiao exibiu um sorriso travesso. Depois de ser expulsa da Ordem Jedi, ela se juntou às ações de Bando Gora e acabou sendo capturada. Após sofrer torturas inimaginavelmente dolorosas, tornou-se a alta sacerdotisa de Bando Gora, organizou inúmeros ataques terroristas e usou o bastão da morte aprimorado para criar uma grande quantidade de analgésicos. Uma pessoa sem cérebro com capacidade de raciocínio, pelo menos centenas de milhares de civis morreram em suas mãos. É impossível. Eldra empalideceu. Então fica ainda mais divertido. Não foi a sua ordem Jedi que cercou Bando Gora, mas sim meu mestre, o Lord Sith Plagueis, e Darth Sidious, e mais tarde Darth Maul, que matou Qui-Gon Jinn. Eu, Darth Maltael. Disse Tang Xiao com um sorriso de escárnio. O rosto de Eldra empalideceu. Mas, sabe o que foi mais divertido? Tang Xiao inclinou-se para Eldra e sussurrou em seu ouvido. Encontrei esconderijo de Komari Vosa aí, então, quebrei seus membros. Mas meus movimentos foram rápidos e ela não morreu. Finalmente, avisei o Conde Dooku, que veio até Komari Vosa e observou-se debater lentamente até a morte, indiferente. Isso é divertido? Você está mentindo. Disse Eldra em voz alta, em pânico. Aliás,
Eu não te castiguei nem nada. Você deve saber que o Conde Dooku deixou a Ordem Jedi e está lançando um movimento separatista, certo? Tang Xiao perguntou de volta. É apenas uma ideia diferente. O Conde Dooku dedicou-se à República do começo ao fim. As palavras de Eldra agora parecem um pouco mais ousadas. Então, não tenha medo. Ele não é mais um cavaleiro Jedi, então não fará nada contra você que caiu para o lado sombrio, disse Tang Xiao. Eu não caí para o lado sombrio. Eu apenas fui corrompida pelo poder das trevas. Eldra gritou com toda a sua força. Ei! Uma nave de transporte escapou do hiperespaço e chegou a um sistema deserto, onde uma formação de 3 fragatas de comunicação da classe munificente do clã bancário interestelar aguardava. O ônibus espacial não parou e voou diretamente para o hangar da fragata da classe munificente, maior e mais moderna, que estava à frente. O co-presidente do clã bancário interestelar, Sun Yu, liderou pessoalmente centenas de comitivas até o local. A porta da nave se abriu e Tang Xiao desceu acompanhada por Eldra Kaitis. Ei, Vossa Excelência Governador, quanto tempo? Sun Yu aproximou-se com um sorriso no rosto, mas havia muito medo em sua expressão, e ele sempre mantinha uma certa distância de Tang Xiao. Quem é este? Ele olhou para Eldra com desconfiança. Este é meu guarda-costas e secretário, respondeu Tang Xiao secamente. Sun Yu lançou um olhar brincalhão para Eldra. A formação de naves de guerra entrou novamente no hiperespaço e chegou ao remoto setor Akanis, no anel exterior da galáxia, no planeta Geonosis. Este é o planeta natal dos Geonosianos, um planeta árido e desolado, quase totalmente coberto por desertos, mesas e montanhas, com um diâmetro de 11.370 quilômetros, baixa gravidade, mas alta densidade atmosférica. Sob a influência do fraco campo magnético, tempestades de areia e de radiação solar em grande escala irrompem quase a todo instante, e pináculos que parecem ter sido formados pela erosão eólica natural podem ser vistos por toda parte no planeta. Mas se você pensa que este é apenas um planeta árido, está enganado. Este planeta é um dos mais populosos de toda a Via Láctea e um dos mais industrializados. Devido aos hábitos semelhantes aos de formigas, os geonosianos vivem em ninhos subterrâneos densamente agrupados, e aquelas estruturas que se assemelham a pináculos erodidos pelo vento na superfície do planeta são suas entradas, saídas e dutos de exaustão. Isso mesmo, o subsolo de todo o planeta foi escavado, e o planeta inteiro é uma enorme fábrica de fundição. E a população dos geonosianos atingiu a assustadora marca de 100 bilhões. Em seguida, em Sanyu, Tang Xiao e seu grupo pegaram o ônibus espacial para o planeta Geonosis e entraram por uma torre. Assim que sobrevoaram o local, inúmeros geonosianos saíram voando das crateras densamente agrupadas ao seu redor, olhando para o visitante com curiosidade. Fault Scholarship capítulo 398. Fé perturbada ao adentrarem no interior do planeta. Tang Xiao, Sun Yu e os demais pegaram o elevador até uma base localizada a mais de 2.000 metros de profundidade. Vários guerreiros de Geonosis, trajando armadura completa, sobrevoaram o local com armas sônicas em mãos e disseram respeitosamente, em uma linguagem vagamente padrão da galáxia: o Arquiduque Pogli e o Conde Dooku estão no laboratório médico, por favor, sigam a pé. Em um dos lados do laboratório médico, há 2 cabines médicas em exposição. Em uma delas, há uma massa de carne ensanguentada. Quase apenas a parte do tórax permanece intacta. O restante da cabine mal se mantém vivo com auxílio de diversos instrumentos. Em outra cabine médica, porém, jazia um cadáver relativamente intacto. Vestindo uma túnica grosseira, com o rosto curtido pelo tempo e um cavanhaque, ele deveria ser um cavaleiro Jedi. O líder do planeta Geonosis, Pogli, o menor, e o Conde Dooku estavam lá dentro. Ao ver Tang Xiao e Eldra, que pareciam desconhecidos, entrando, Pogli disse algumas palavras em geonosiano. Ao ouvir as palavras do Arquiduque Pogli, o Conde Dooku também se virou e sorriu. Este não é o governador do planeta Aurora. O que o fez se interessar tanto pela nossa causa novamente? Acho que você entendeu algo errado, Conde Dooku, disse Tang Xiao com um sorriso. O planeta Aurora apoia muito suas ideias e sua causa, mas, afinal, nosso planeta Aurora é fraco e não pode enfrentar a ira da República Galáctica sozinho, então temos que agir com discrição. Independentemente de tudo, sua presença aqui hoje é um grande apoio para mim. O Conde Dooku curvou-se e fez uma saudação nobre a Tang Xiao. Acho que, a partir de hoje,
Finalmente compreenderei os pensamentos do planeta Aurora. Tang Xiao também retribuiu a saudação e lançou um olhar de soslaio para Eldrachitis, que estava um pouco envergonhado diante do ídolo. Um leve sorriso irônico surgiu no canto de sua boca. Ele deu um passo para o lado e disse ao Conde Dooku: permita-me apresentá-lo a... Este é Eldrachitis, meu guarda-costas e secretário. Eldrachitis empalideceu de medo e não sabia o que dizer, mas ao ver todas aquelas pessoas poderosas e de alto escalão na sala olhando para ela ao mesmo tempo, pareceu-lhe que realmente deveria dizer alguma coisa. Ela não fez promessas por um longo tempo antes de saudar apressadamente e disse: sou Eldrachitis, sou uma aprendiz Jedi. Eu costumava ser. Meu mestre é. Yaru Doku olhou para ela como se pensasse: será a força do lado sombrio? Ei! Sinto muito, mestre Doku. Minha força está corroída. Eldrachitis estava um pouco incoerente. Ei, não importa. Eu consigo ver a luz em seu coração. Você está sendo forçado. Venha para o meu lado. Eu lhe ensinarei a retornar à luz, e enquanto estiver comigo, Tang Xiao nunca mais poderá lhe machucar. Sim, criança, disse o Conde Dooku gentilmente. Brinquedo interessante. Um produto semi-acabado. E ainda é. Alquimia Sith. Ei! A voz fria do Conde Dooku estilha sua fantasia no coração de Eldra. Embora um pouco rudimentar, é muito útil. A pessoa que ousa implantar diretamente um cristal Kyber no corpo humano deve ser um personagem de nível mestre. No entanto, como usuário do poder do lado sombrio, seu treinamento está longe de ser suficiente. As palavras do Conde Dooku atingiram Eldra da cabeça aos pés como um raio. O Conde Dooku, o respeitado ex-mestre Jedi, parecia estar muito familiarizado com seus comentários sobre o lado sombrio da força, e não hesitou. Ele a insultou chamando-a de brinquedo. Parecia que ele já havia percebido que ela estava sendo controlada e escravizada, mas se mostrou indiferente e até mesmo bastante interessado. Além disso, disse que ela precisava de mais treinamento. O rosto de Eldra estava inexpressivo, sua mente vazia, e ela caiu de joelhos com um baque surdo, como uma marionete cujos fios foram cortados, e um par de olhos grandes e sem Deus fitava o horizonte sem foco. Lá, o Conde Dooku conversava com Tang Xiao, demonstrando grande intimidade. Conheço essa aprendiz. Ela é aprendiz do mestre Jedi Bergamazi, mas foi atacada repentinamente por um grande número de piratas durante uma missão, e apenas o mestre e aprendiz, que pilotavam a nave civil, não sobreviveram. Agora parece que isso mudou. Ei, ela me foi dada por um amigo meu. Bem, é verdade, um brinquedo. Vi que ela é muito poderosa e também está sob controle absoluto, então a trouxe comigo como guarda-costas, disse Tang Xiao com um sorriso. Um guarda-costas Jedi, que legal. Até eu quero um. Sanyo deu uma risada seca. Esse seu amigo deve ser um poderoso Lorde do lado sombrio? Perguntou Conde Dooku com um sorriso. Não conhece o seu rosto verdadeiro, talvez ela não seja necessariamente o nome dele. Mas ele é de fato muito poderoso. Felizmente, ele e eu temos o mesmo objetivo, disse Tang Xiao. Se for esse o caso, ótimo. Ainda estou preocupado que este produto inacabado possa se voltar contra mim, pois ainda não foi treinado. Já que existe um poderoso mestre do lado sombrio que foi treinado, então não preciso alimentar mais essa serpente. O Conde Dooku nem sequer olhou para Eldra, não tinha a menor compaixão por essa aprendiz Jedi que estava prestes a sucumbir ao lado sombrio, e não tinha a menor intenção de salvá-la. Se houver uma chance, talvez vocês consigam se entender. Mas para mim, a força é algo muito profundo. Comparada a essas coisas ilusórias, a nave de guerra é muito mais real, disse Tang Xiao. Falando nisso, é exatamente o que estou pensando. O Conde Dooku ignorou a questão de Eldra sem hesitar. Não importa o quão bom seja um navio de guerra, ele precisa de um excelente comandante para comandá-lo. Servirá. Infelizmente, a Via Láctea está em paz há muito tempo, e excelentes comandantes estão basicamente na Academia Naval, que serve à República. Portanto, para que possamos estar em pé de igualdade com a República, precisamos de um talento assim, ou um general. Também ouvi de Sua Excelência Sanyo que se trata de Grievous, não é? O homem que é reverenciado como um semideus pelo povo Kaleshi, disse Tang Xiao com leveza. Ah, Grievous é realmente o melhor comandante que já vi. Ele liderou uma civilização com armas brancas para derrotar uma civilização interestelar, e até contra-atacou o planeta natal do oponente.
Uma pessoa assim é exatamente o que precisamos. Sanyo riu. Ele dará um golpe fatal na República. Isso mesmo, é isso mesmo. O Conde Doku usou a palavra isso e apontou para a massa de carne na cabine médica. Não vai sobreviver por muito tempo, nem mesmo os equipamentos médicos mais avançados podem salvá-la. Felizmente, encontrei recentemente o corpo de um mestre Jedi, então talvez eu possa tentar minha alquimia rudimentar que acabei de aprender. Eldrakitis olhou fixamente para o cadáver do outro lado do pedaço de carne. Não é este. O mestre Jedi Sifu Dias. Ah, é verdade. Pobre brinquedo do lado sombrio, ele é o mestre Jedi Sifu Dias. O Conde Doku disse friamente. Ele dará a última contribuição a esta república decadente, despertar um general extremamente poderoso. Aliás, Sifu Dias foi morto por mim. Faustskoge capítulo 399. O colapso da fé mestre Jedi Sifu Dias. Fui eu quem o matou. As palavras do Conde Doku soaram como um martelo pesado martelando o coração de Eldrakitis. Ela não conseguia aceitar esse fato de forma alguma. Sua boca se moveu, mas ela não conseguiu dizer uma palavra. Inicialmente, ela estava extremamente animada para conhecer o mestre Doku, mas agora, a cruel realidade destruiu todas as suas fantasias. Mas todos os presentes já haviam ignorado, e toda a atenção estava voltada para o Conde Doku. Foi possível observar apenas que o Conde Doku começou a conectar os equipamentos nas duas cabines médicas e, em seguida, iniciou o descongelamento do corpo do mestre Jedi Sifu Dias e a extração de seu sangue rico em Midichlorians. Como todos sabemos, os Midichlorians são o fator-chave para a comunicação com a força, e eles existem principalmente no sangue. Então, algo que sempre quis testar é se o sangue de um gênio da força fosse trocado pela de outro gênio da força. Será que essa pessoa mediana se tornaria um gênio? Estou ansioso para ver o que acontece, disse o Conde Doku, erguendo as mãos e começando a controlar diretamente o fluxo sanguíneo através da força. O sangue do corpo de Grevos foi drenado para o cano de água da cabine médica, e o sangue de Sifu Dias, rico em fibrilas, começou a ser injetado em Grevos simultaneamente. O controle do Conde Doku era extremamente cuidadoso e preciso. Mesmo que ele não ousasse usar a força de forma excessiva agora, por medo de ser descoberto, Tang Xiao ainda podia sentir o controle poderoso e meticuloso do Conde Doku. Diversos engenheiros geonosianos monitoravam constantemente os instrumentos para garantir que as funções físicas de Grevos não enfraquecessem. Tang Xiao também observava com grande interesse. Com seu conhecimento atual, ele podia naturalmente compreender o funcionamento do Conde Doku. Este era um curso raro, ministrado por um professor de alto nível. A técnica do Conde Doku é obviamente da linhagem de Dati Plagueis. Foi Plagueis quem a ensinou a Sidious, e Sidious ensinou ao Conde Doku. No entanto, devido ao tempo limitado para estudar, o Conde Doku ainda não a domina completamente. Embora Sidious não tenha talento para o método de imortalidade de Plagueis, ele fez progressos rápidos na alquimia Sith. Talvez este seja o chamado assunto parcial. Embora a técnica do Conde Doku estivesse um pouco enferrujada, seu profundo conhecimento da força compensava tudo. Ele monitorava cuidadosamente cada órgão restante no corpo de Grevos e, enquanto drenava o sangue antigo, o corpo era simultaneamente preenchido com sangue novo, quase sem interrupção. Só mais um movimento, suspirou Tang Xiao para si mesmo. Ele também compreendeu que aquilo era a domínio dos mestres Jedi mais poderosos. O processo de transfusão de sangue durou cerca de meia hora e não houve necessidade de equipamentos de monitoramento. Com base no conhecimento que Tang Xiao tinha da força da vida, ele podia concluir que a vida de Grevos não corria mais perigo. A operação do Conde Doku foi um sucesso. Mas o mistério da força não é adição e subtração, Conde Doku. Um sarcasmo imperceptível surgiu no canto da boca de Tang Xiao. De fato, o Conde Doku balançou a cabeça. Não, embora o sangue de Sifu Dias tenha salvado Grevos, seu talento para a força não foi herdado. Isso é inevitável. Tang Xiao bufou friamente em seu coração. Se a força fosse tão simples assim, Dati Plagueis não teria passado a vida inteira tentando encontrar o caminho para a imortalidade. Dati Plagueis já realizou inúmeros experimentos transferindo sangue para obter o dom da força, e seus experimentos foram um passo além. Ele injetou o sangue de Darth Tenebroso em um corpo humano sem talento para a força, e essa pessoa morreu imediatamente.
Depois que Tenebros foi injetado com sangue de outras pessoas, embora tenha escapado por pouco da morte, perdeu completamente a capacidade de manipular a força. Então ele injetou o sangue de Tenebros de volta, e seus talentos na força retornaram. Portanto, o sangue de uma pessoa sensível à força carrega o Midichlorian, mas não seu talento, algo que até mesmo Plagueis tem dificuldade em compreender. Portanto, seja Tang Xiao ou Plagueis, eles não pretendem abandonar seus corpos até encontrarem uma maneira de resolver esse problema. Porque abandonar este corpo equivale a renunciar ao seu talento de força e se tornar uma pessoa comum. Não há outra saída. Usaria a tecnologia mais avançada para criar um corpo para Grievous, de modo que, mesmo que ele não possua o talento da força, tenha habilidade suficiente para matar um cavaleiro Jedi, disse o Arquiduque Pogli. A estrutura dos órgãos vocais dos Geonosianos é muito diferente da maioria das raças. Então, quando falam a língua padrão galáctica, muitas vezes há pronúncias estranhas misturadas, que soam como se estivessem roncando por um breve período. Espero que seu corpo seja tão forte quanto o Senhor prometeu, Arquiduque Pogli. Isso é muito importante. O Conde Dooku disse, tenho grandes esperanças em Grievous. Ele liderará nosso poderoso exército droide para destruir tudo. É claro, inclusive a República. Ele olhou para Tang Xiao, depois para Sanyu, e disse, este assunto é muito importante porque significa que os Cavaleiros Jedi também serão nossos inimigos. Ninguém conhece os Cavaleiros Jedi melhor do que eu, e eles têm a capacidade de tirar vantagem. Vocês não estão preparados para nos atacar diretamente do exército. A força oferece todos os tipos de possibilidades. Então ele chegou à cabine médica de Grievous, ergueu a mão e tocou levemente a tampa de vidro, dizendo, e meu general não deve ser morto por um cavaleiro Jedi. Agora é com você, Arquiduque Pogli. Conserte isso. Depois, convença-o a se juntar à nossa causa. Eu ficarei em Geonosis por um tempo, disse o Conde Dooku ao Arquiduque Pogli. Os Jedi são seus inimigos. Por quê? Por quê? Mestre Dooku, disse Eldra Kaitis suavemente. O Conde Dooku, que estava prestes a sair, virou a cabeça para olhar para Eldra, com um sorriso irônico no canto da boca. Por quê? Porque os Cavaleiros Jedi não podem ser meus inimigos. Você já deu tudo pela Ordem Jedi. Você era um ancião respeitado, generoso e benevolente. Por quê? É por isso? Eldra gritou como se tivesse desmaiado de repente. E daí? Quando eu decidir trazer nova vida à decadente República Galáctica por meio de uma revolução totalmente nova, terei que repetir os erros da Ordem Jedi e fazer com que essa revolução que eu iniciei se torne a Segunda República Galáctica? Perguntou o Conde Dooku, em tom incisivo. Não. Não deveria ser assim. Você mentiu para mim. A Condessa gritou alto como se tivesse desmaiado. Ela se levantou rapidamente e uma poderosa força de relâmpago brilhou entre suas mãos. Assim que viram isso, estavam prestes a começar uma briga. Tang Xiao, Sanyu e os outros imediatamente se dispersaram, gritando e berrando, e correram para debaixo da mesa. Faust Scholes capítulo 400. Jantar. O relâmpago da força nas mãos de Eldra Kaitis produziu um som crepitante e disparou descontroladamente. Assim que o Conde Dooku ergueu a mão, sua força poderosa e vasta envolveu imediatamente todo o relâmpago disperso e, em seguida, usou seu próprio poder para dissolver a energia do relâmpago. Calma aí. Ao ver os dois poderosos usuários da força lutando, Tang Xiao gritou e saiu correndo. Ele se moveu mais rápido e foi o primeiro a se esconder debaixo da mesa. Sanyu se moveu um passo mais devagar, mas, no fim, também queria se sentar à mesma mesa. Quando se sentou e se juntou a eles, viu o meio sorriso no rosto de Tang Xiao e gritou de surpresa, virou a cabeça e tentou sair. Como resultado, assim que se virou desajeitadamente, um computador caiu na sua frente com um estrondo, e seu rosto empalideceu completamente. Depressa, parem ela, parem ela. Tang Xiao pegou freneticamente um controle remoto e tentou apertá-lo, mas tremia tanto que o deixou cair no chão com um baque, como se tivesse medo do controle, apontando para ele e gritando, rápido, rápido, aperta, rápido, aperta. Você. Por que você não aperta? Sanyu também ficou surpreso e confuso. Lá, o Conde Dooku resistiu com facilidade ao ataque aleatório de Eldra Kaitis e disse friamente, como brinquedo, seu desempenho atual está longe de ser satisfatório. Não há como proteger seu mestre, não há como ter qualquer efeito. Portanto,
Sua única função agora é semelhante à de uma prostituta na rua. Não. Seu desgraçado. Você não é o mestre Doku. Você não é. Eldra atacou furiosamente com relâmpagos. Nesse instante, ela soltou um grito agudo, caiu no chão e se debateu incessantemente. Acontece que foi Sanyu quem apertou o botão do controle remoto que Tang Xiao havia deixado cair. Claro, esse controle remoto era completamente inútil, mas ao apertar o botão, Tang Xiao usou a restrição que havia imposto a Eldra para despedaçar sua alma. A dor que emanava de sua alma fez Eldra gritar alto, como se cada parte de seu corpo estivesse em agonia, mas ela não sabia de onde vinha a dor. Ela se contorceu e gritou, com uma expressão de extremo sofrimento. Sanyu odiava Eldra Kaitis por tê-lo feito passar vergonha e apertava desesperadamente o controle remoto com uma expressão cruel no rosto. Tang Xiao também acompanhava o ritmo e continuava a torturar a alma de Eldra. A pobre garota Twi'lek gritou alto e no chão, rolou, e finalmente perdeu as forças para rolar e gritar, desabando no chão e gemendo fracamente. Essa dor na alma a impedia de desmaiar. Está bem, está bem. Tang Xiao fingiu estar aflita e correu para agarrar a gola de Sanyu. Se você a matou, como vou explicar isso para aquele adulto? De repente, Sanyu pareceu se lembrar de algo e jogou o controle remoto longe como se tivesse pegado um pedaço de ferro em brasa. O Conde Doku parou diante de Eldra, olhando-a friamente. Brinquedos desobedientes serão punidos. Acontece que eu ajudarei aquele adulto a te ensinar. Lembre-se desta dor, este é o preço da desobediência. Eldra não tinha mais energia para falar, apenas encarava o Conde Doku com ódio, como se quisesse despedaçá-lo. Com um movimento rápido, o sabre de luz na mão do Conde Doku se abriu repentinamente, e a cor vermelho-sangue refletiu o rosto de Eldra, mas seu rosto estava ainda mais pálido. O sabre de luz vermelho-sangue, que é um símbolo da depravação do Jedi. Seu amado Conde Doku, o ancião respeitado por toda a Ordem Jedi. Caído. Da próxima vez, você deveria me mostrar sua arma. A ponta do sabre de luz na mão do Conde Doku estava a menos de 1 centímetro dos olhos de Eldra. Eldra enrijeceu por inteiro e não ousou se mexer. O Conde Doku guardou seu sabre de luz com um sorriso irônico e lançou um olhar para Tang Xiao, que acabara de sair de debaixo da mesa, com dúvidas e um toque de desprezo nos olhos. Mas ele ainda disse, o aquecimento de agora foi muito agradável. Já que Vossa Excelência Tang Xiao veio de tão longe, por favor, dirija-se à sala de estar e experimente a deliciosa comida de Geonosis para aliviar o desconforto de agora. Afinal, estamos prestes a colher os frutos de um poderoso general e de um brinquedo divertido. Expulsem-na. Não quero vê-la. Tang Xiao olhou para Eldra e ficou furioso. O arquiduque Puglia acenou com a mão, e 2 guerreiros geonosianos se aproximaram, carregaram a Eldra quase morta para fora e a jogaram lá fora. Quando chegamos à sala de estar, o jantar suntuoso estava pronto, mas... Tang Xiao olhou para o amontoado de tentáculos, encarando a dúzia de olhos ou mais presentes neles, mas ainda assim não conseguia falar. A comida de Geonosis continua não sendo nada agradável. Durante o jantar, o Conde Doku parecia estar de bom humor. Ele disse, Vossa Excelência Tang Xiao, gostaria de saber qual é o nível de cooperação que o senhor mantém com o 4º grupo. Temos um acordo de concessão com o 4º grupo. A Gross nos ajuda a construir a colônia, e usamos parte da produção como garantia, disse Tang Xiao com um sorriso. O Conde Doku assentiu. Ontem, Nutigumhai me contou que o cruzador de batalha da classe Igaran, com o qual ele cooperou com o 4º grupo, está prestes a zarpar. Você tem interesse em participar? Eu sei sobre esse projeto. Esse tipo de projeto de cruzador de batalha levou menos de 1 ano, e os testes no mar já começaram. Tang Xiao fingiu não saber. Atualmente, trata-se de um voo de teste do protótipo, e levará pelo menos 1 ano para depurá-lo e atingir o nível necessário para a produção em massa. Mas essa velocidade é realmente empolgante. Sob a burocracia corrupta da República, é impossível ter esse tipo de eficiência. Isso demonstra, mais uma vez, que estamos no caminho certo e que a vitória está próxima, disse o Conde Doku, acariciando sua barba branca como a neve e falando lentamente. Para competir com a República, quantos cruzadores de batalha da classe Igaran são suficientes? Perguntou Tang Xiao. A eficácia em combate do cruzador de batalha classe Igaran ainda é inferior à de outro cruzador de batalha classe Providência desenvolvido pela Federação Comercial e pela Rendili Stardrive, mas pode ser usado como um complemento até que a classe Providência entre em produção. Além disso,
O custo da classe Igaran é menor, então haverá mais planetas que poderão receber encomendas. O Conde Dooku obviamente já está se preparando para a guerra, e essas coisas estão ao seu alcance. Ele prosseguiu dizendo, de acordo com a atual frota judicial, 500 cruzadores de batalha da classe Igaran são suficientes para derrotá-los, mas se quisermos derrotar toda a República, estima-se que precisaremos de 2.000 cruzadores de batalha da classe Igaran ou até mais. Parece que a distância entre nós e a vitória não é tão grande. Tang Xiaoyu. No entanto, balançou a cabeça mentalmente, talvez por causa do ocultamento intencional de Darth Sidious. O Conde Dooku ainda subestimasse as capacidades industriais da República. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.